Não pare no meio do caminho. Quantos compromissos você marcou e adiou? Quantos eventos você confirmou e desanimou? Quantas faculdades você iniciou e não terminou? Quantas pós-graduações? Quantos cursos online, presencial? Quantas pessoas você deu o bolo? Quantos planejamentos você fez, anotou todo empolgado no papel, começou e não terminou? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar quantas vezes você desanimou antes de chegar no final? Ou porque não acreditava em si mesmo, ou porque não acreditava que Deus era capaz de te levar até lá, ou porque simplesmente não acreditava que aquilo era para você, que você não era merecedor daquilo que sonhava. Quantas vezes? É tão interessante isso que nós empolgamos, nos enchemos de expectativa para conseguirmos alcançar alguma coisa, mas na maioria das vezes, no meio do caminho, nós desistimos. Ou porque não estamos verdadeiramente focados em ter disciplina para alcançar aquilo que queremos, ou porque nos sabotamos o tempo todo e jogamos a culpa nos outros, nas situações e nas pessoas, ou então jogamos a culpa em Deus, ou simplesmente desacreditamos em nós mesmos. Mas aí eu quero começar com você aqui em Josué 1:9, que diz assim: Não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Aqui, Deus está falando com Josué, filho de Num, após a morte de Moisés, para que ele continue conduzindo aquilo que é o plano de Deus. Mas Josué tinha medo. Contudo, Deus, o próprio Senhor, fala para ele: Não te mandei eu que fosse. Isso é tão interessante porque muitas vezes nós temos medo de cumprir o chamado de Deus, de cumprir algo que Ele nos mandou porque acreditamos não sermos capazes de conseguir. Pare de acreditar que você não é capaz. Vou te falar a verdade? Nenhum de nós somos capazes, não somos mesmo. Porque quem nos capacita o tempo todo é o Senhor. Quem nos treina, quem nos guia é o Senhor. O que nós precisamos entender é que Ele nos enviou, Ele vai nos capacitar, nós precisamos estar disponíveis. Esteja disponível para formar a faculdade, esteja disponível para conseguir um cargo melhor, se entregue, se sacrifique. Invista o seu tempo no que realmente precisa e olhe para frente. Você vai entender que quando Cristo chama, que quando Deus chama, por mais que haja sofrimento e sacrifício, não há propósito sem sacrifício, não há missão sem sacrifício, você vai compreender que Ele vai te guiar. E Ele vai evidenciar as suas qualidades, sanar os seus defeitos, resolver os seus problemas, mas você precisa estar disponível. Não há outra forma senão olharmos para o objetivo e continuar caminhando. Então continue caminhando. Eu fiz faculdade e no início eu jamais imaginava conseguir chegar até o final. Porque é uma luta, é difícil, é estágio, é ônibus lotado, é professor endemoniado, é colega chato, enfim. Mas é uma experiência de vida incrível. E graças a Deus por isso que eu permaneci e continuei até o fim. Porque Ele me chamou e hoje eu vejo o quanto foi importante eu ter me formado para também exercer o meu chamado. Cristo, Ele vai fazer. Você precisa estar disponível. Eu quero ler um outro texto com você. 2 Coríntios 4, 16, 18. Bom, nesse texto fala o seguinte: Por isso, não desanimamos. Bom, nesse texto fala o seguinte, versículo 16, 2 Coríntios, do capítulo 4. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Por isso a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação.
não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. É claro que esse texto ele tem uma profundidade muito maior sobre espiritualidade e sobre a eternidade dos planos de Deus em nossa vida quanto à salvação. Mas eu quero trazer ele para o seu dia a dia. Nós desanimamos no nosso dia a dia. Nós desanimamos de levantar cedo, ir para o trabalho, lidar com o chefe chato, lidar com os mesmos problemas todos os dias. O que nós não entendemos é que muitas vezes Deus tem usado as pequenas coisas do nosso dia a dia para tratar o nosso caráter, o nosso temperamento, a nossa obediência, a nossa submissão, nos dar humildade e quebrar a nossa arrogância para viver o melhor dele lá na frente. Muitas vezes o trabalho que você tem hoje, que você odeia, Deus está trabalhando o seu caráter, trabalhando você, para que lá na frente você consiga algo melhor. Porque se você continuar sendo do jeito que você é, daqui a 10 anos você não vai conseguir alcançar o lugar que você quer. Então muitas vezes Deus usa exatamente do cotidiano para nos transformar. Outro dia eu estava aqui passando roupa aqui em casa, e aí eu postei no Instagram uma foto eu passando roupa e escrito assim: exercendo o dom do Espírito, exercendo o fruto do Espírito, de paciência, tranquilidade, benevolência, calma. Porque não tem nada mais chato que passar roupa, e em 2 horas eu passei 10 peças de roupa, eu fiquei assustado. A coisa não anda. Mas na nossa vida é assim. Na nossa vida nós olhamos para situações que parecem que não saem do lugar e queremos desistir. Não pare, não desista, sabe por quê? Você pode estar exatamente no momento em que Deus está te treinando, capacitando para algo maior. Não pare agora. O problema de nós começarmos um negócio, começarmos um empreendimento, ou começarmos um planejamento, uma faculdade, ou um relacionamento, um namoro, e não esperar que as coisas amadureçam, o problema disso é que nós não vemos o resultado. Quando nós começamos algo errado, o maior problema é não ter perguntado antes para Deus se aquilo era da vontade dele. E nós continuamos forçando a barra. Pare, ore, entregue a situação para Deus, escute a voz dele e caminhe e persista. Não desista no meio do caminho. Que você possa olhar para a sua vida, olhar para as circunstâncias, para tudo aquilo que você parou no meio do caminho e a partir de hoje tomar um novo rumo na sua vida, de concluir tudo que você começou. Comece concluindo os livros que você começou a ler e não terminou. Comece terminando a série que você começou a ver e não terminou. Termine aquela conversa que você parou no caminho porque tinha medo da reação do outro. Mas não pare mais no meio do caminho. É isso. Tchau.